Estamos de volta, então, a mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. E comigo na mesa, aqueles psicólogos maravilhosos que você já conhece, o Eudes Alencar e a Beatriz Gomes. Sejam bem-vindos, queridos. Possam aí dizer o seu recado, a sua mensagem aos nossos telespectadores desse podcast. Vou dar a palavra para as moças primeiro. Estou feliz de estar aqui de novo, tendo esse momento aqui com vocês, podendo refletir sobre pontos e temas muito importantes para a vida do ser humano e dividindo a mesa com esses queridos também, que eu acredito que tem uma longa jornada e partilhar sempre impacta quem está aqui com a gente já agradece vocês estarem aqui conosco. É isso mesmo, muito obrigado, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E nós esperamos que essa edição, em particular, vamos falar de temas que diz respeito a esse finalzinho de ciclo, final de ano, e todas as expectativas que nós carregamos para o próximo ano. A gente espera que aquilo que vamos falar aqui hoje seja útil para a sua vida, seja prático para a sua vida. Bem-vindos! Então vamos lá, pessoal. O Carlos Drummond de Andrade, aquele poeta famoso, ele disse que quem teve a ideia fantástica de fatiar o tempo em dias e inventou um calendário é um empacotador de esperança. Claro. A cada 365 dias, a gente vive esse pacote, fecha e vai abrir um novo pacote. Então, eu queria que vocês conversassem comigo nesta ocasião sobre expectativas. Aquela listinha lá do dia 1º de janeiro, a promessa de retomar a academia, de aprender uma nova língua, de casar, de abrir um negócio. E aí os dias, né, vão passando e parece que essas expectativas vão se diluindo entre noites e dias. E aí eu queria ouvir de vocês, até que ponto é saudável construir expectativas, listas, metas, objetivos? Será que há frustração no meio do caminho? Você chega lá por junho, julho, já só tem metade do ano e nem um terço da lista eu cumpri. Como lidar com isso? É bom fazer listas? É bom criar expectativas? Como lidar com a frustração? Com vocês, meus amigos. Beleza? Eu particularmente acredito que é essencial ter expectativa e ter sonhos e ter desejos e ter listas, por que não, né? Listas escritas, listas não escritas, porque o sujeito se mobiliza por algo, ele se move por algo, ele se move e quando já não tem mais, né, pelo que se mover, quando já não tem mais o que sonhar, o que realizar, a gente está falando de fim. Enquanto tem vida, enquanto pulsa em cada um esse desejo de realizar, de conquistar, de alcançar, né? Seja esses pontos da vida, né, que a Kátia trouxe, uma conquista pessoal, até um projeto. Né? Muitas pessoas às vezes têm projetos de coisas que ele quer ver acontecer no coletivo, que ele quer ver acontecer, tem algo que o mobiliza. E não ter isso é estar numa condição de adoecimento, né? Se você ouve e trabalha com pessoas que estão deprimidas, basicamente elas não têm mais nenhum porquê, nenhum pra quê, nenhum quê, né? Então, de saída, eu digo, é essencial ter. Eu acredito também que a lista ela serve para referenciar nossa trajetória futura, né? Ela está apontando para algo, está diante de nós. Então, você falou também em frustração, né? E aí a gente tem que ver a razão por que eu faço uma lista. As pessoas fazem listas, às vezes, para sei lá, eu acho uma espécie de satisfação que ela está dando para si mesma. Todo mundo está prometendo coisas, e é legal, e há uma satisfação, há uma espécie de gozo quando eu prometo algo para mim. Mesmo que, não no fundo, no raso, eu perceba que eu não vou cumprir aquilo. Então, ao longo do tempo, eu prometo, do ano, né? A gente está falando do ano, eu prometo e não cumpro, eu planejo e não realizo. Eu deixo de realizar não porque eu tive um impedimento objetivo, mas por covardia mesmo. Então eu vou deixando o tempo passar. E aí entra a famosa procrastinação, né? Mas eu acho que saber por que eu faço lista é muito importante.
Porque fazer por fazer também não tem, apesar de ser muito, muito importante, concordamos que é, mas por que eu estou fazendo isso? Será que isso é a expressão daquilo que eu quero, que eu desejo? Ou é, como eu disse, uma satisfação que eu estou dando para os outros? Esse ano eu vou fazer um concurso público, vou começar um cursinho. Eu queria fazer inglês, eu vou começar inglês, vou começar. Mas, na verdade, quais são as bases materiais que essa pessoa está fazendo? Eu fui atrás, eu sei quanto custa, eu sei quando começa. Entendi. Ancorar a lista no mundo real. Porque se também não fizermos isso, há uma probabilidade boa de que a lista fique pendurada e vai esfregar na minha cara no final do ano que eu não realizei nada. Né? Acho que ele está fazendo uma diferença, né? Não sei o quanto que fica claro isso, entre o que eu coloco na lista, que de fato vem de um desejo e um sonho meu, ou algo que eu estou tentando atender a um projeto ou desejo que outros colocam sobre mim. Sim. E aí a gente vai falando, então, de uma lista, às vezes, inautêntica, separar, né? Uma lista que não traduz, de fato, aquilo que eu tenho energia para me mobilizar para alcançar. Porque eu chego a falar, algumas vezes não se cumpre essa lista por procrastinação. Às vezes eu não cumpro porque não quero ou porque aquela lista não é minha. Sim. É do meu pai, é da minha mãe, é do fulano, é do meu marido, é de, sei lá, é do meu amigo, é do grupo que eu tô. Essa lista, às vezes, não é minha. E isso é interessante, porque quando ele falou, né, o poeta, né, a gente tem vários dias ali, pacotinhos para viver Sim. os nossos sonhos, para viver os nossos sonhos. Ainda que eles sejam construídos, muitas vezes, nessa convivência, em pares, mas tem algo de particular, uma impressão minha, uma marca minha naquele sonho. Sim. E aí isso sim tem força para fazer, inclusive quando a frustração vier, né? A Kátia colocou isso, o Eudes retomou. A frustração, que são as quedas no meio do caminho. Elas sempre vão existir. E aí é sempre... parece meio lugar comum ou meio chato dizer isso, mas a temporada dos recomeços também está aberta, né? Porque recomeçar, ele vai fazer parte. E aí, se você pega grandes bibliografias, você vai ver que todos eles, para alcançar suas metas, seus sonhos e os seus grandes projetos, eles tiveram no meio do caminho momentos de frustração, momentos de perda. Grandes empresários, inclusive, você vê, eles falem ao longo da jornada deles de empreender, mas o que os diferencia? O continuar, o persistir, o voltar, o insistir. E é muito mais provável que você faça isso com algo que te move autenticamente de dentro. Quando isso é só para atender o que o outro coloca sobre mim, eu fico no eterno ciclo de nunca vou, de nunca completo. Gente, vocês falaram de uma coisa fantástica, expectativas ideais e reais, recomeços, frustrações. E aí vamos entrar um pouco, então, nessa seara da psicologia. A pessoa que inicia esse novo pacote, esse porvir, esse vir a ser, né, que a gente já está praticamente no limiar, como é que ele deve cuidar da saúde mental dele diante de um não, de uma porta fechada, de ajustar um plano no meio do caminho, de entender que cair faz parte do processo, para não simplesmente desistir, então não se dá uma pausa para retomar aquilo para o qual a pessoa se propôs. Queria que vocês dialogassem a respeito disso, e para que a pessoa que está nos assistindo, você que está nos assistindo, veja que, de certa forma, antes de fazer o planejamento, é necessário haver uma disposição mental, emocional, para, então, começar essa jornada. Eu acredito que há uma questão fundamental aqui, a Beatriz destacou muito bem, quando a coisa é minha, porque eu sei o que eu quero. O Viktor Frankl, citando o Nietzsche, é uma frase que ele repetia com alguma frequência, ele dizia, quem sabe o porquê suporta qualquer como. Isso é a base de tudo. Porque todo o resto, todas as expectativas, planos, sonhos que
não são meus, são de empréstimo de alguém. É a sugestão de alguém. Fulano, tu deveria fazer tal coisa, é legal para ti. Então, quando isso acontece, eu sou um candidato à frustração. Para eu trabalhar a minha saúde mental, eu tenho que começar a saber por que eu faço tal coisa. Ela é minha mesmo? Eu posso receber a sugestão de alguém, sim, e a coisa se tornar minha. Mas ela é minha para que eu possa empreender energia e tal, porque senão eu não me responsabilizo. E ao não fazê-lo, o que eu tenho no final é ansiedade. É uma sensação de incompetência, né? É uma sensação, alguns até meio que mistificam a coisa, né? Tornam a coisa mística, dizendo é azar, né? Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver de que o que eu plantei, aquela história da profecia que se autocumpre. Que eu, de maneira, não era meu, então eu, de maneira muito sutil e até inconsciente, eu faço coisas que me sabotam. Então, para que eu tenha uma saúde mental legal, eu tenho que começar com a base de tudo, eu quero isso e por que eu quero? Porque quando vier o não, a porta na cara, eu disse, ok, foi uma porta que se bateu, eu vou na próxima porta, né? Eu não vou ficar aqui diante da porta batida na minha cara, paralisado. Eu vou para a próxima. Foi só uma porta. Então eu tenho uma habilidade, uma adaptabilidade mental, né? Uma diversidade na mente, cognitivamente falando, para perguntar diante da barreira o que eu posso fazer a respeito. Eu acho que esses caminhos são interessantes para cuidar dessa saúde mental, né? Ou mantê-la, né, bem. E uma coisa que, enquanto tu falava, né, e pensando nessa coisa da lista, que é o momento que está todo mundo refazendo, ou fazendo, ou só copiando, colando a lista do ano passado, porque não realizou nada, né? Mas queria sugerir uma coisa. Antes de copiar e colar, ou de escrever, pensar no porquê que isso está na minha lista, né? Revisitar o porquê daquele tópico na minha lista. Para onde eu entendo que aquilo está me levando, para onde a minha vida está indo, né? Qual é a estação que a minha vida está. Poder entender se a estação que eu estou ou que eu vou entrar, se isso cabe ou não cabe. Estou dizendo de uma maneira simples, assim, vou ter um filho, né? Esse ano, né? Junto do projeto de ter um filho, tem alguns que não vão caber nessa estação de tá junto, ter um bebê e ter um projeto. Vou escalar o Everest. Tá na minha lista de dizer, esse ano eu vou escalar o Everest. É mais difícil gerar isso. E às vezes, muitas vezes o sujeito, a gente fica querendo viver tudo ao mesmo tempo, a gente fica querendo, não entendendo que é fatiado. A realização de coisas, ela também é fatiada. Processo, né? Tem processo. Então, se a estação que eu tô é uma estação de me preparar, algumas coisas ainda não dá para realizar. O trabalho, a meta vai ser me preparar, né? Entender isso, te situar no tempo, entendendo o tempo que tu estás, aquilo que de fato, por que aquilo ali está na tua lista, e se isso vai te levar na direção do que tu está vivendo, isso por si só já te poupa de algumas frustrações, né? Isso eu acho interessante. A Kátia também falou uma coisa bem, bem legal sobre o que é uma expectativa, que ela é uma expectativa concreta irreal, e a outra que é uma que é irreal, né? Idealizada, né? Mas um idealismo que às vezes não é realizável, porque de uma certa forma eu acredito que todos nós temos um ideal, um referencial que está além do que a gente está alcançando ou está vivendo, né? Os sonhos têm um pouco disso. Eu acho que o sonho sempre tem uma medida que não é só do que tu consegue do ponto que tu estás. Ele é sempre maior do que você. Se o sonho ele for exatamente do teu tamanho, né? Ele não te move de lugar. Porque ele está ao alcance do meu braço. Então eu acredito que o sonho ele tem uma dimensão que vai além. Só que tem uma coisa que é interessante, que muitas vezes as pessoas elas estão desejando ou sonhando. Vou até tocar numa coisa que não sei se
Eu acho que é afim, mas às vezes eu vejo que é o que engessa muitas pessoas. Tem gente que está preso no passado. Eu preciso olhar para o meu passado para eu compreender o movimento que eu estou, entender a estação que eu estou, mas eu me movo olhando para frente. Eu me movo olhando para um futuro, para aquilo que está adiante. E tem muita gente, às vezes, querendo voltar a determinados tempos ou querendo voltar a determinadas situações. Vou trazer para uma coisa que é muito comum, né? Hoje, no tempo que a gente vive. Eu tô com 40, mas eu quero meu corpo de 20. E eu vou gastando uma energia enorme para estar no meu corpo de 20. Você pode ter um corpo potente, saudável, bonito. Eu sei que esse tema é polêmico, mas muitas vezes isso vai te tomando e vai te levando a uma coisa que tu nunca realiza, que tu tá sempre mexendo em ti. O jumentinho correndo atrás da cenoura, Isso, que nunca alcança. Nunca alcança. Isso aqui já não é mais, já não faz parte. Agora eu quero um corpo potente, saudável no tempo que eu tô. Como é possível, o que é possível. E isso às vezes até salva algumas pessoas de se desconfigurarem na imagem. Tem gente que se desconfigura. A gente vê isso hoje na mídia, né? A gente vê gente que se desconfigura, não fica nem belo, né? Não fica nem belo. Frankenstein. Isso. Nem, né? Não consegue. Então, olhar para o passado é importante para entender e compreender, mas tem coisas que já estão lá. Agora eu preciso avançar para novas coisas que estão à minha frente, fazendo sentido com a trajetória que eu estou, com o meu desejo e com aquilo que é meu. Perfeito. Você está no podcast Entre Fé e Razão. Eu peço que você faça inscrição nesse canal e também ative o sininho para ficar atento a todas as notificações. Toda vez que tiver um episódio novo, você será avisado. Compartilha com seus familiares, com seus amigos. Com certeza você estará contribuindo para o engrandecimento pessoal, crescimento pessoal de alguém. E aí, só para fechar essa parte, antes que a gente entre para falar de um pouco mais de fé, vocês falaram de algo que me fez despertar sobre o realismo e o pessimismo. O realismo é alguém que vê as suas possibilidades ali na mão de se eu posso conseguir a São Silvestre daqui a um ano e eu começo agora em janeiro a me preparar, me condicionar. E o pessimista já em janeiro, olhando para dezembro, diz assim, não vou conseguir. Ele se deita e diz assim, não vai dar certo, ó dia, ó mês, ó ano, ó azar, o hard e o lip estão sempre ali nos rodeando. Então, vamos fazer essa separação entre o que é pessimismo e o que é realismo. E um pouco dessa positividade tóxica. Você vai conseguir, você pode, você é campeão, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. E aquele que está passando temporariamente por um período de perda, diz, nossa, todo mundo está, principalmente nesse final de ano, né, nas mídias sociais que projetam muito essa imagem do vencedor. Como é que a gente administra isso? Há um pensamento mágico, né, na cabeça das pessoas. E o pensamento mágico ele é interessante porque ele é consolador. Eu acredito que Deus, diabo, o gênio, um anjo, sei lá o quê, vai fazer por mim no final. Ou, eu digo para mim, as coisas darão certo por si mesmas, né? Porque, de repente, a sorte, o azar, algo vai acontecer. Então, é, de certo modo, reconfortante estar nesse lugar. E aqui tem uma questão importante sobre esse positivismo tóxico. É uma mentira. Deixa eu dizer uma coisa aqui que pode escandalizar as pessoas. Você não nasceu para dar certo. Você nasceu para dar muito errado. Então, essa história de que você é uma pessoa que nasceu com a bunda virada para a lua e que algo vai acontecer, isso é um auto-engano ou um engano de quem está tentando vender alguma coisa para você. Se você não trabalhar duro, se você não fizer aquilo que nós falamos agora há pouco, se você não tiver claro a ideia de por que você quer algo, com o que é que você quer atingir, se você não sabe sua história, e Beatriz falou do passado, se você não sabe quem você é, você não vai dar certo em nada. Simples assim. Então a ideia do pessimismo, e eu queria até dizer o realismo, o otimista, ele é realista. O pessimista é um derrotado, porque na verdade ele é uma pessoa acovardada, uma pessoa amedrontada, uma pessoa que tem medo de assumir responsabilidade. A ideia aqui é, quando eu assumo responsabilidade é um problema, porque a fatura vem para mim se não der certo. E eu não quero lidar com isso, então eu tenho medo disso. Resultado, eu
boto para as calendas, eu invento alguma coisa e acredito, por exemplo, neurolinguística, né? Eu vou olhar para o espelho e vou dizer, vou ser um vencedor, vai dar certo, né? Eu vou só fazer um parêntese aqui rapidinho, passar a palavra para Beatriz, é que eu estava ouvindo uma pessoa e ela disse assim, não, porque uma pessoa que é um pastor, pastora, eu vou colocar os dois, né, para que eu não quero qualificar. E essa pessoa estava muito deprimida, numa situação caótica da vida, e essa pessoa, que é um líder religioso, chegou e falou assim, olha, fulano, você não pode ficar dizendo que as coisas não estão boas, não estão certas. Diga que estão boas. Diga que as coisas vão dar certo, porque aí elas ficam. Aí eu disse, meu caro amigo, me permita, por favor, com todo respeito à pessoa lá, não concordar com uma ideia dessa. Não há um poder na palavra em si, há poder no trabalho, há poder na ação, há poder na decisão e ação consequente. Mas não dizer que as coisas vão dar certo quando eu estou mal, para que as coisas fiquem bem. Eu acho que isso é uma espécie de encapsular o mal e deixá-lo guardado debaixo do tapete. Não é de fato enfrentar o mal. E nesse sentido a psicologia, ela não passa muita mão na cabeça, né, das pessoas. Eu quero levar você para olhar o mal como ele é, do jeito que ele é, né? Não como Nietzsche falou, que se eu olhar para o abismo olha de volta para mim. Não é nesse sentido, mas no sentido de que eu preciso encarar a coisa e aceitar as coisas como elas são para poder resolvê-las. Até para poder fazer aquela pergunta, o que eu posso fazer mesmo? Eu acho que é isso. Você, Beatriz? Muita coisa. Muita coisa me ocorre. Muita coisa me ocorre. Mas eu acredito que tem algumas pessoas até que usam a expressão esperançar, né? Que quer dizer que, mesmo na dimensão da esperança, tem um ato seu para viver essa expectativa de realizar ou de viver algo. Então, e a positividade, né, tóxica, como a Kátia colocou, de só um vai lá que você pode, ela às vezes é uma negação, porque ela é uma negação da realidade. E, de fato, para eu chegar em algum lugar, eu vou fazer uma travessia, eu vou passar por um caminho. E eu vou passar por esse caminho se eu entendo e me preparo para passar por esse caminho. Então não adianta eu quero fazer um rally no deserto do Saara. É isso que eu quero. E aí é isso. Se eu não entender o caminho que eu preciso, como eu vou morrer no meio do deserto. E eu não vou fazer, ou eu vou morrer antes de chegar, ou vou morrer na porta do deserto, e eu não vou viver. Então, não existe isso de que aquilo para você ir, alcançar, correr a São Silvestre, é um tema agora que me é caro, né? Porque eu tô aí nessa jornada de corrida. Ótimo, olha aí, aproveita e se inspira na Beatriz. Se você não treina, você não vai correr. Você precisa treinar para você correr. Eu quero correr, é meu sonho correr. Perfeito. Você tem uma meta, você tem um porquê, você tem algo que te mobiliza, mas você precisa saber o caminho para chegar nele, você precisa entender e trabalhar nele. Porque se você ficar só dizendo, um dia eu vou correr, isso é uma forma de nunca alcançar, né? Aquilo que você está se propondo a alcançar, uma forma de se sabotar. Então, eu vejo assim, enfim, alguma outra coisa me fugiu, mas eu vou falando aí depois, quando vocês tocarem. Então, vamos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios dessa tríade poderosa, fantástica. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. A esperança está ali, né, entre a fé e o amor. Você falou de esperança, de esperançar. Então, como é que eu vou conciliar a esperança, de acordo com a palavra de Deus, com o meu mover, o meu agir? Como é que eu concilio? Esperar em Deus, no seu desígnio, na sua direção, na sua provisão. Deus vai mandar. Salmo 127, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão trabalham os sentinelas. Inútil é deitar tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeasse. Aos seus amados ele dá enquanto. Como é que eu faço essa ação para eu ver alguma coisa acontecer e essa espera em Deus, esse esperançar só que em Deus?
Eu acho Bora que eu lá. vou empurrar essa primeiro para Beatriz. Vai lá. Você que está aí assistindo, coloca aí seu comentário, deixa sua sugestão em cima dessa pergunta. Armei aqui o jogo e chamei os jogadores agora. Primeiro, eu entendo, né, que tem uma diferença a esperança do ponto de vista bíblico e cristão, da esperança pura e simplesmente do que a ciência psicológica consegue colocar. Porque, no ponto de vista, não sei se eu desconcordo com isso, quero depois ouvir ele, mas do ponto de vista bíblico, a esperança, ela tem um fiador, né? Ela está lançada em uma pessoa, ela está ancorada, né, em uma figura. Perfeito. E antes a gente falava aqui de coisas que te implicam e te responsabilizam para alcançar. E se olhar para o espelho, você sozinho, e dizer você vai conseguir sem você trabalhar para conseguir, ele por si só não vai fazer, na dimensão da esperança, do ponto de vista bíblico, às vezes a gente tem a palavra que é criadora. Que às vezes essa palavra e essa afirmação, uma promessa, né? Tem muitas pessoas que têm experiências, né? Nesse quesito aí, eu entendi, tive essa experiência e eu tenho essa promessa da ordem divina. Isso de fato, às vezes, muitas vezes, eu vejo que na própria relação, lendo a Bíblia, a relação de Deus com o homem, Deus sempre chama o homem para participar, para atuar, até nos milagres. Eu não acho que Deus deixa o homem passivo. Eu acho isso muito bonito e pedagógico de Deus. Então, é uma multiplicação de pães. Essa multiplicação ela foi feita através de peguem os cestos, vão lá, distribuam, isso pede uma participação. Mas tem sim uma dimensão, eu acredito, nessa relação da esperança, do ponto de vista bíblico, algumas vezes de uma entrega e de uma confiança que ela não é nem lógica, né? Tem até um texto que fala esperar contra a esperança. Porque quando tu olha ao redor, nada te leva a acreditar ou pensar naquilo. Mas que, às vezes, você está sendo convocado a esperar. Não sei se eu deslembra, mas quando eu estava dentro do hospital, quando eu trabalhei dentro do hospital, era muito forte essas experiências, né, das pessoas. E as pessoas que iam melhor num prognóstico eram aquelas que tinham, que acreditavam, que tinham esperança, que tinham uma fé que elas iam ser curadas e que elas saíram. O sistema imunológico, né? A cura, diminui as citocinas, é hoje algo muito fisiológico, né? Pelo conhecimento que a gente tem, né? É um fato, é verdade. O prognóstico era muito melhor, né, das pessoas que estavam assim. Mas tu tocou numa coisa que eu achei fantástico. Tu falou sobre a esperança, ela tem, no sentido da fé, ela tem um objeto. Na verdade, as 3 palavras que tu falou, fé, esperança e amor, né? Fé e esperança é para a vida, é para agora, não é para amanhã, não é para o futuro, não é para a eternidade, é para hoje, para agora. Hebreus 6, o autor está falando algo lá, e aí que é a deixa que tu falou. Ele diz que a esperança é a âncora da alma. E ela é âncora, e a palavra é muito boa, né? Essa metáfora é muito boa, âncora da solidez, segurança, firmeza, o barco não fica à deriva. A deriva não, mas ele balança. Balança, claro que balança. Acho importante lembrar disso, né? Ele balança. Mas o lance é que um pouquinho antes dele fazer essa afirmação, ele está dizendo que Deus fez promessas, Abraão creu e se agarrou a essas promessas, porque Deus mesmo era o fiador, e ele dizia, é impossível que Deus minta. Então a esperança que nós estamos falando, ela tem um objeto muito, muito concreto, Deus. Não é esperança da esperança, como não é fé da fé. Ela tem esse chão de um Deus que promete e cumpre, de um Deus que se manifestou em carne. Então é nesse sentido que nós estamos falando de esperança. A esperança paulina, por exemplo, e a esperança na mentalidade grega, é sempre algo que já aconteceu. Não é aquilo que eu estou olhando para frente esperando que aconteça. Já aconteceu. Então eu acredito em algo que eu chamo de esperança em português, mas no sentido do texto da carta paulina
eu estou crendo em algo que já aconteceu. Então, eu estou esperando apenas a materialização de algo que já aconteceu. É fantástico isso. É mais ou menos como alguém dizer para mim, olha, eu vou mandar um presente para você. Tal dia, tal hora. Essa pessoa já enviou, mas ela está em outro lugar, está em outro estado, ou em outro país. E ela acompanha a trajetória desse presente. E eu acompanho, de fato, a pessoa mandou, está lá, está registrado. E então eu vou acompanhando, já está distribuído, já está não sei aonde. Como a gente costuma fazer com as coisas que a gente compra. E então eles dizem lá, tal dia vai chegar. E tal dia, seu coração está, né? Aquela coisa vai chegar e de repente a portaria do seu prédio ou diz assim, chegou uma encomenda para você. E você vai lá. E a coisa chegou. Você acreditou naquela pessoa, no que ela disse para você, e aquilo se materializou. É assim com Deus também. É esse tipo de esperança que a gente está falando. Ok. E aí vamos fazer aqui um contraponto. Falamos de esperança em Deus, daquilo que já aconteceu, que vai se manifestar. Ok. E quando Deus deixa nosso sorvete cair? Quando aquela coisa, sabe, que a gente queria tanto, esperou tanto. Vocês falaram de frustrações, expectativas irreais, mas eu estou agora navegando pelas narrativas bíblicas. Quantos e quantos personagens não tiveram, né, o fio da sua pipa cortado, seu sorvete caído no chão. E aí a gente vai vendo que as frustrações, elas geram crescimento. O Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, gera, né, um fruto muito bom. E aí eu queria que vocês dialogassem a partir disso, a frustração, o não, a fechada de porta na cara, que não paralisa, mas que faz crescer, que faz avançar, que faz... O não de Deus, né? O não de Deus. E é tão interessante a gente pensar nisso nessa época do ano, Kátia, porque tem as pessoas, naturalmente, tem épocas do ano que nos convocam a fazer balanços, né? Balanços da vida. E nesses balanços tem muita gente que está nos assistindo, talvez, que sentiu que seu ano foi um ano perdido, horrível, né? Que foi um ano que nada de bom aconteceu, que foi um ano terrível. E tanto para aqueles que têm uma relação, né, de fé, que tem uma relação com Deus, como para aqueles que não se sentem tão próximos. E, às vezes o olhar é esse, assim, esse ano foi um ano péssimo. Então, pelo que e por que tentar, né? Por que então eu vou me abrir para ter expectativa de algo, né? Por que eu vou ter esperança se eu vou me frustrar de novo? Se eu posso, se fecha, né? E tenta viver de uma maneira como quem não tem mais expectativa. E o caminho para isso não é outro, é o deprimir, assim. Não acredite que você está a salvo, porque nessa vida esse é o nosso combustível. Mas vindo para o que a Kátia coloca, assim, quando a gente ouve um não, é difícil esse não ter uma história e ele não ter um sentido para a vida daquela pessoa. Se a gente for falar, é muito difícil às vezes falar do ponto de vista de qual sentido que Deus deu, porque que ele deixou o sorvete cair. O fato é que todas as narrativas bíblicas que a gente vê o sorvete caindo, a gente vê depois aquele mesmo personagem, quando a gente tem o depois dele, todo um entendimento daquele personagem, de que aquele sorvete que caiu foi difícil, eu quase morri, mas ele me levou para um outro lugar que eu queria estar e que foi muito importante para mim estar. E aí, por exemplo, eu me lembrei agora, não sei porquê, de Noemi, né? Sim. Sogra de Ruth, é um texto bíblico, está no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. É uma mulher que perde marido, os 2 filhos homens, num tempo onde a mulher só tinha um lugar social se ela tinha um homem ligado a ela. Sem isso, ela não tinha Sim. poder econômico, ela era uma indigente na sociedade, né? Então, tanto que ela chega e diz, assim, quando ela chega de novo na cidade dela, ela fala, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou agora uma mulher amargurada. Sim. Né? Ela fala disso, não tenho mais nem nada de um porquê aqui. E depois você vê num desdobrar da história dessa mulher que ela entra para cuidar de quem vai estar na linhagem do
Salvador, né? Você vê que tem coisas que vão acontecendo, tem novidades e refazer na vida dessa pessoa. E aí, o que eu sempre gosto de colocar para quem está num ponto de muita frustração e de muita perda, esse não é o seu ponto final. Você ainda não está no ponto final. Então é muito difícil de você conseguir, talvez, entender todo o porquê desse não, dessa frustração, do que não aconteceu, do ponto que você está. Mas caminhando, você vai à frente ter espaço e distanciamento para ter perspectiva, compreender e até receber algo, ou ver ou viver algo que você nem esperou, que você nem imaginava. E todo mundo que prossegue na caminhada, no caminho, ele encontra novidades até daquilo que a mente dele não imaginou. Às vezes você termina um relacionamento e você diz, é meu fim, eu morri, não aguento, não tem como. Desse relacionamento. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Exatamente. E ali você às vezes vai fundo, deprime, você caminha, quando você vê ali, dali a um tempo, você está numa história que você nunca imaginou viver de novo, ou uma história diferente, e como de novo você encontra um lugar de paz, de satisfação, de alegria. E então você precisa chorar, você precisa lamentar, você precisa reconhecer, amargurado estou, amargo estou. Parti, mas cheia e voltei vazia. Isso, partir cheia, mas você precisa prosseguir, que é exatamente o que a Noemi faz. Ela sai do ponto de amargura dela, que foi o lugar das mortes, e volta. Ainda que sem perspectiva, sem saber, e até esperando, de uma certa forma, o que encontraria ela naquele lugar, que seria uma situação de pedinte, de indulgente, de catar migalhas. E ali, na continuidade, no caminhar, no prosseguir, você vê uma curva, né? Você passa por uma curva e muda completamente a rota do que você estava vivendo. Perfeito. O não de Deus dói. Essa que é a verdade. E o pior é que, pelo menos na minha experiência pessoal, a maioria dos nãos foi um brutal silêncio. Silêncio que a gente percebe na oração, que parece que simplesmente bate no teto e volta, ou uma sensação terrível de que, embora racionalmente você saiba que Deus está te ouvindo, você não tem aquilo que a gente adora, né? Que é a corroboração sensória, o sentimento de que ele estava ouvindo de verdade. Na verdade não é nada disso, né? A sensação é de que não está ouvindo nada. Mas por outro lado, na maioria dos não de Deus, é porque ele tem planos, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, Jeremias pensamentos 29. de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu sempre interpretei esse para vos dar o fim que desejais, porque todo mundo quer o melhor para si, mas às vezes a gente não sabe o que é o melhor e nem como conquistá-lo, né? Então Deus sabe. Então no final das contas, vocês lembraram Noemi, a história dela é maravilhosa. Uma pessoa que vai com o marido e 2 filhos para outra terra e volta, como ela disse, vazia. Ela está amarga. E ela não estava vendo já diante dela uma coisa maravilhosa que era a nora. O novo. Pois é. Né? Ela volta para a terra dela vazia, como ela fala, mas ela não estava vazia. Ela já estava carregando, ela já estava vindo com uma filha, né? Com uma filha. Ela já estava com uma filha Não é e ela não verdade? se deu conta Perfeito. disso. Ela volta com uma filha. Se ela tivesse voltado vazia mesmo, sozinha, ela não saberia, ela ia ter que mendigar. Mas aquela filha protegeu, aquela filha é quem vai para o campo colher espigas. Aquela filha é que diz, mãe, fica em casa e eu vou atrás, né, do nosso sustento. E aí todo mundo, quem conhece a Bíblia, sabe o desdobramento incrível dessa história. Mas só para finalizar minha fala sobre o não de Deus, a frustração que gera, eu quero de novo pegar e reforçar uma palavra que a Beatriz falou. E um pouco daquilo que eu tinha dito antes. Eu não nego a chateação, a frustração, a dor do não. Eu vou a ele, eu o assumo. Aliás, não tem ninguém melhor para a gente falar
do que para o próprio Deus. Eu estou frustrado, eu estou cansado, eu tive tanta expectativa e simplesmente a coisa não aconteceu. Eu apostei nisso, deu tudo errado. Deus é o melhor ouvinte para você voltar a Ele. Porque é nesse processo que se instala gratidão, submissão, obediência. Eu acredito que ele não é só o melhor ouvinte, ele é um bom facilitador, né? Porque geralmente as perguntas que a gente vê registrado das pessoas que passaram por isso, né? Quando, além de desabafar, o que vem depois de entendimento para essas pessoas, né? O que elas vão entendendo e produzindo daquilo que desde de Jó, a pergunta que Deus faz para Jó, que relança Jó numa outra lógica, de tudo que ele estava entendendo, do que ele estava vivendo, ele vai para uma outra lógica, né? Então, todas as vezes que essas pessoas elas têm esse contato com essa pontuação, seja num texto que ele está lendo e que ele sente que ali ele teve uma resposta, geralmente a perspectiva de que eu tô vazio e desgraçado, ela sai e você vê a parte que você tem, a porção que você tem, e que aquela porção é possível ser multiplicada. Que aquela porção ela é capaz de te suprir, de sustentar para continuar a tua jornada, a tua vida, os teus sonhos, os teus planos e tudo mais que envolve. Pessoal, estamos indo para a reta final. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos lá, vou dar 2 chaves para esses psicólogos que estão aqui comigo na mesa. Uma chave para fechar 2024 e outra para abrir 2025, do ponto de vista tanto da fé quanto da razão. Eu queria que vocês dissessem para os nossos ouvintes, telespectadores, que é áudio e vídeo, como fechar 2024, como abrir 2025, a partir dessa perspectiva, tanto da fé quanto da razão, integrando esses 2 campos tão fantásticos. Eu tô vendo que esse riso é de nervoso, gente. Não, o cérebro, o Tico e o Teco estão aqui em polvorosa, né? Mas olha, nosso podcast se chama Fé Entre Fé e Razão. Elas não são excludentes, elas são sinérgicas. A palavra que Deus deixou para nós, ela é escrita, ela pressupõe alguém que domina a capacidade da leitura. E para decodificar um texto, eu preciso ter o mínimo de inteligência, eu preciso ter o mínimo de capacidade, racionalidade. E a palavra de Deus é muito racional. Como é que eu fecho 2024? Não é esquecendo. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas no sentido psicológico, não esqueço. Eu tenho que ter muito claro. E Beatriz falou, não posso abandonar ou apagar o passado, né? Então eu não esqueço as coisas ruins que aconteceram. Esse final de ano eu já ouvi 2 pessoas falando para mim, eu tomara que acabe esse ano, porque foi um ano muito difícil. Ouvi 2 pessoas falando com uma cara de tristeza enorme. Não deve ter sido realmente fácil para aquelas pessoas, mas não é esse tipo de fala. Você viveu. Então eu fecho o ano e eu queria dizer uma coisa que para mim é muito cara. Apesar dos pesares, com gratidão. Gratidão. Eu não tenho outra palavra. Como é que eu abro 2025? Com esperança. Mas é essa esperança que nós falamos aqui. Uma esperança ancorada de que eu farei a minha parte. E certamente Deus já fez a dele. Então eu abrirei o ano com a minha parte porque eu acredito no meu potencial, nas minhas habilidades, nas minhas capacidades. E aquelas que eu não tenho, eu vou dar um jeito de tê-las no meus recursos, nas minhas capacidades. Então eu vou fechar o ano com gratidão e vou abrir o próximo ano com coragem, encorajado, não acovardado, não com medo. Ou, se tiver medo, com medo mesmo, mas com muita esperança. Fechar o ano de 2024. Vamos fechar fazendo um balanço, sim. Um balanço daquilo que foi vivido, daquilo que foi possível ser vivido,
mas sem o olhar pessimista de ver só aquilo que não foi, que não deu certo, que eu deixei de fazer, que eu esperava acontecer e não aconteceu. Veja essa parte, mas veja também o que foi que aconteceu, o que eu nem esperava e ocorreu. Que eu esperava de um jeito, mas veio de outro jeito, mas veio. E isso coloca e permanece colocando você na direção das muitas coisas que você quer e ainda vai viver. Então, feche fazendo esse balanço, vendo tanto o que ainda não foi, mas vendo com muita clareza e aí puxando a gratidão para aquilo que foi, né? Para aquilo que aconteceu. E isso vai te colocar 2025, abrindo esse ano, recomeçando e estabelecendo novamente as suas expectativas. Não qualquer expectativa, não uma expectativa em algo que não tem a ver com você, nem com o momento que você está, nem com a sua história, como a gente disse aqui, mas uma expectativa que tem sentido, que tem congruência com quem você é, com o que você está vivendo, se você é alguém de fé, com que você entende que Deus está ali atraindo para viver. E invista nisso, invista a sua energia, invista o seu tempo, invista a sua força, invista todo o capital que você tem nisso. Invista não esperando que alguém vai me colocar nesse lugar, mas que eu vou batalhar para chegar nele. Se vai ser renúncias que eu vou ter que fazer, se vão ser coisas que eu vou ter que começar, coisas que eu não imaginava que eu conseguia, mas que eu vou precisar me colocar para fazer, porque aquilo que eu vou colher, a colheita, ela é muito prazerosa. Então entenda que comece, além de sabendo o que você deseja, imaginando a colheita disso. E para isso, então, você precisa cavar, você precisa arar, você precisa regar, você precisa pegar sol nessa terra e você vai colher. E 2025 vai ser diferente do que foi 2024. Pronto, eu já anotei tudinho aqui, todas essas reflexões, todas essas dicas. Eu sou Kátia Alencar e tive o prazer de conduzir essa conversa com os psicólogos Eudes Alencar e Beatriz Gomes. E espero que tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim. Convido você para divulgar, para compartilhar este episódio e até o próximo do podcast Entre Fé e Razão. Até lá!